Shalom, amados. A palavra de Deus está aberta nas minhas mãos aqui no livro de 2 de Crônicas, capítulo de número 33. Nós vamos ler versos 1 e 2. Antes, eu gostaria de deixar um lembrete para você aí que ainda não é cadastrado no canal. Se cadastre, por gentileza. Dê o seu like lá em gostei. E se você foi edificado, compartilhe essa palavra para que outras pessoas também sejam abençoadas. E diz aqui a palavra do Senhor. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Queridos, essa é uma palavra que tem um pouquinho a ver com algumas outras que eu disse antes, mas quando o Senhor ministrou ela no meu coração essa semana, na minha leitura bíblica, eu senti o desejo de compartilhar com vocês. E é muito sério, queridos. A palavra Manassés significa o que faz esquecer. Olha como é que, inclusive, esse termo, né, Manassés, unção de Manassés, tem sido muito conhecido no nosso meio. Mas assim, eu vou trazer uma alusão diferente. Manassés, ele foi um rei mau, um rei que fez, inclusive, que a paciência do povo de Deus com o povo de Israel se encerrasse. Ele começou a seguir o caminho lá de Roboão, seguiu o caminho também de Acás, que foram reis maus, e uma vez um reinado, né? Eles acharam que todo menino é um rei, eu também vou ser rei. Independente do que eu fizer, vou continuar reinando. Só que, aí ele começou seu reinado. Ele edificou os lugares de idolatria, levantou altares aos Baalins, fez bosques a Azera, adorou o exército dos céus, a astrologia, colocou altares pagãos no templo, ou seja, profanou o templo, sacrificou seu filho no fogo no vale de Rinom, praticou adivinhação, agouro, astrologia, consultou os espíritos familiares, provocou a ira do Senhor, e ele fez ainda uma estátua de Aserá e colocou no interior do templo. Ele fez pior do que todos os deuses pagãos que viveram anterior a ele. Queridos, e se a gente for analisar a história de Manassés com os nossos dias, inclusive eu fui lendo e pensando a gente nunca deve ler a Bíblia como um livro distante da gente. E quando eu li essa passagem, eu fui lendo e lembrando de como é que está a realidade. Eu sou mineira, moro aqui na cidade de Birité, eu nasci em Contagem, moro aqui no estado de Minas Gerais. E eu fui analisando a nossa situação, o tempo atual que nós estamos vivendo e comparando esses pecados aqui. Eu vi que todos eles se enquadram no que está acontecendo nos nossos dias hoje. E eu sempre digo e repito, o povo que comete os mesmos erros receberá o mesmo castigo. E uma coisa que muito me chamou a atenção, o finalzinho, quando fala que ele fez uma estátua de Aserá e colocou no interior do templo. E essa estátua, ela tem o formato de um órgão genitor masculino. E eu me lembrei da cidade de Belo Horizonte, ali onde nós temos o Pirulito, ali na Praça 7, que é a avenida, para quem não conhece por aqui, Avenida Amazonas, esquina com a Avenida Afonso Pena, nós temos ali a Praça 7, e tem lá o Pirulito, que é um símbolo maligno também, que eles já até colocaram uma camisinha nele em certas ocasiões. E a gente fica pensando e analisando. Nós queremos a bênção, a gente tem buscado a vitória, desejando isso, aquilo, desejando o bem do Senhor, desejando dias melhores. Está aí o fim do ano, a época das festas, onde o pessoal troca presentes, troca votos de feliz 2022. Nós estamos no final, nós estamos aqui hoje em dezembro, último fim de semana antes de Natal de 2021. Para você se localizar um pouquinho aí. E as pessoas desejando feliz ano novo, feliz Natal, desejando dias melhores. Mas, querido, não basta apenas desejar dias melhores, né? Há necessidade de conserto. Nós temos vivido um tempo de uma igreja apóstata. A igreja
Inclusive a própria palavra do Senhor fala que a igreja dos últimos dias seria uma igreja abastada, né, a igreja de Laodiceia, e seria uma igreja apóstata, uma igreja que abandonaria as coisas de Deus, abandonaria aquilo que é certo para viver conforme os seus desejos, as suas concupiscências. E Jesus também nos fala que nos últimos dias a igreja seria apanhada de surpresa e as pessoas estariam, como nos dias de Noé, casando e dando-se em casamento. Essa geração tem sido uma geração marcada também pela distração. Muitas diversões, televisão, internet, TV a cabo e muitos aplicativos, a geração tecnológica, e tudo isso tem sufocado os nossos dias, querido. Tomado aquele tempo precioso das escrituras. Aí você pergunta para mim, missionária, então é pecado usar tecnologia, usar a internet, usar isso, usar aquilo? Querido, tudo que exagera contamina. Eu pergunto a você, está conseguindo orar? Você que é crente ou que é líder, vou pegar bem baixinho, bem leve. Você está conseguindo orar 2 horas por dia? Você está conseguindo ler pelo menos um livro pequeno das escrituras todos os dias, de uma média de 5 capítulos? Você tem feito o seu devocional todos os dias? Eu não digo um tempo, eu poderia dizer aqui de 30, de 1 hora, mas um tempo de qualidade com Deus. Você tem tido essas prioridades? Ou você tem se sentido tão sufocado, tão assoberbado, atarefado nas coisas do dia a dia, que se esqueceu de dar prioridade ao Senhor? E a Bíblia fala lá no finalzinho que Manassés se arrependeu de todos os seus pecados. Inclusive, como punição para o pecado, ele foi deportado. Israel foi invadida e ele foi levado para fora do seu reino para viver numa nação estrangeira. Foi deportado para a Síria, fala lá no verso de número 11, por um rei chamado Azar-Adom ou Assurbanipal, dependendo da tradução. E ele foi levado cativo, Israel foi levado a cativo e ele também foi levado cativo. E ficou boa parte do seu tempo lá nesse país, pagando pelo seu pecado, na cadeia. Israel subjugado, um povo que Deus falou que seria vencedor, que não seria subjugado pelos inimigos. O povo foi derrotado e levado para o exílio, para o cativeiro. Inclusive é interessante, nas minhas outras leituras, eu entendi o seguinte, que tanto Israel como Judá, eles foram derrotados, levados para o cativeiro, e depois a Bíblia fala que eles voltaram. Eu entendia que todo Israel tinha voltado. Só que, estudando mais um pouco nesses dias, eu cheguei à conclusão do seguinte: Israel e Judá foram levados para o cativeiro, mas voltaram apenas o povo de Judá. A Bíblia fala, ela é clara quando fala que o cativeiro de Judá duraria 70 anos, mas Israel foi exilada e até nos nossos dias ela permanece em exílio. Ou seja, as tribos da divisão do reino, inclusive nos nossos dias, tem acontecido o povo de Israel regressar, voltar, ser trazido de volta para sua terra. Mas, querido, as consequências, Deus perdoou o pecado de Manassés e trouxe ele de volta. Deus não é imune ao arrependimento, mas as consequências do pecado ficam. Nós temos vivido dias difíceis, dias assim, em que a gente nunca imaginou que fosse viver. Eu não imaginei que eu viveria para ver o que eu tenho visto acontecer no nosso estado aqui, na nossa nação, nesse tempo. Uma nação rica, uma nação poderosa, uma nação cheia de recursos materiais, com uma alimentação que pode alimentar 1 bilhão de pessoas. Nós temos visto pessoas passando necessidade de alimento cotidiano. Nós temos visto a miséria, desemprego, muita falência de empresas, uma crise econômica muito grande. Embora o Brasil, se a gente for comparar, se a gente for fazer um certo equilíbrio, ele passou muito bem por esse período, comparando com outras nações e tudo, mas a situação nossa é delicada, querido. Se você tiver curiosidade de visitar lá o nosso Palácio da Liberdade aqui, lá no centro de Belo Horizonte, ali na região central ali da cidade,
E você, eu já estive lá por algumas vezes, por 2 vezes, e observei, eu com olhos clínicos de guerreira, todo detalhe salta aos meus olhos, né? Não pode deixar de ser notado ali o M que se encontra em todas o teto, né, de decoração lá, que é um M que é relativo à maçonaria. Quando eu fui, inclusive na primeira ocasião, podia fotografar, dessa segunda já não podia tirar fotos. E entrando lá nos jardins do palácio, a gente passa por um coreto que tem ali nos jardins, um local para leitura, até bonito, muito bonito o jardim. Descendo uma escadinha, a gente desce lá embaixo, encontra uma gruta e tem lá um ídolo, para quem a cidade foi consagrada. Tem também a maldição que foi dada, foi proferida por Maria Papuda, porque ela foi uma mulher que morava nas imediações. Eles apropriaram toda a área para construir ali o palácio, e ela não gostou de ser retirada dali e proferiu uma maldição contra o Estado. Ou seja, e eu tenho ouvido Deus falar que Ele quer liberar uma bênção, uma unção sobre a igreja mineira, para que seja quebrada a maldição que repousa tanto sobre a cidade de Belo Horizonte como sobre o estado de Minas Gerais. Mas ele vai fazer isso mediante ao arrependimento e posicionamento da igreja. Então, querido, é crítica a situação, nós precisamos buscar o Senhor. Não é tempo de falar paz, 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 porque a Bíblia fala que enquanto o povo falava paz, 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 veio repentina destruição. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e endireitar as nossas veredas, para que o Senhor possa se lembrar de nós e derramar sobre nós a sua bênção. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a nação brasileira, coloco, Pai, principalmente o estado de Minas, onde eu moro, que eu oro pela igreja, para que haja, Senhor, um conserto, para que os nossos líderes se despertem, Pai, e que haja uma volta do coração do povo para Ti, que o povo volte para Ti em jejum, em oração e em conserto, Senhor, tirando de nós todos esses males que eu citei aqui, a idolatria, o culto a falsos deuses. Eu não me refiro apenas ao povo de fora da igreja, mas ao povo de dentro da igreja, que colocou ali ídolos humanos, ídolos diversos, que colocou doutrinas que não são do seu coração, enfim, que colocou muitos pecados diante do altar, muita profanação dentro da sua própria casa, com pecados praticados pela própria liderança que está na linha de frente. E o Senhor tem estado irado conosco e tem derramado sobre nós o seu castigo, e nós oramos e pedimos, Pai, a tua misericórdia, Pai, derrama sobre nós o espírito de arrependimento e súplica, Pai, para que o Senhor possa, o teu povo se volte para ti, como lá nos dias de Elias, como ele disse na sua oração, faça o coração do teu povo voltar-se para ti, para que o Senhor venha e derrame sobre nós a tua bênção, restaure a nossa sorte, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.